Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de cálculo. Nós vamos fazer nessa aula uma breve revisão sobre funções. As funções surgem quando nós relacionamos duas variáveis, digamos as variáveis x e y, de modo que uma delas, o valor de uma delas depende ao valor dado à outra. Por exemplo, dado aqui um quadrado de lado x, nós podemos dizer que a área do quadrado é função do seu lado, porque para calcular essa área, nós elevamos o valor do lado ao quadrado. De modo geral, nós definimos função, uma função f de um conjunto A e um conjunto B, como uma lei que associa a cada elemento do conjunto A um único elemento no conjunto B. Ok? Então, de cada carinha aqui de A, sai uma setinha, ligando ele a um elemento do conjunto B. A pergunta é, pode ter carinha aqui em A sem ter setinha saindo dele? A resposta é não. Todo mundo de A tem que obrigatoriamente estar associado a alguém de B. E essa associação é única. Não pode sair do mesmo elemento duas setinhas ligando a elementos de B distintos. E em B, pode sobrar gente? Sem problema nenhum. Aqui, nem todo elemento precisa estar associado a alguém de A. Agora, todo elemento de A necessariamente tem que estar associado a alguém de B. Ok? O conjunto A é chamado de domínio da função. E o conjunto B de contradomínio. Como nem todo mundo de B recebe elementos de A, estão associados a elementos de A, os caras que estão associados, esse subconjunto de elementos que recebem setinhas, tem um nome especial. Eles são chamados de imagem de F. Nós dizemos, então, que a imagem de F é o conjunto de todos os y pertencentes a B, tal que y está associado a algum x de A, através da F. Aqui, para algum x pertencente a A. Beleza? Os elementos de x, os elementos de A são chamados de variáveis independentes, pois a eles nós atribuímos valores. E os elementos de B são chamados de variáveis dependentes, pois seus valores dependem dos valores que nós damos ao x associado a ele. Existem várias maneiras de se representar uma função. Vamos falar um pouquinho agora sobre representação de funções. Por exemplo, eu posso representar uma função verbalmente. Como eu represento uma função verbalmente? Descrevendo-a com palavras. Uma outra maneira de representar uma função é numericamente, através de uma tabela de valores. Ou ainda, podemos representá-la algebricamente, dando a fórmula matemática que a define. Por fim, podemos representar uma função visualmente. E nesse caso temos duas opções. Ou usamos o gráfico, que é a linha que descreve essa função no plano cartesiano, ou o diagrama de Venn, que é o diagrama das bolinhas que nós temos utilizados até agora. Por exemplo, considere a função que associa a área de uma circunferência ao seu raio. Seja x o raio da circunferência. E seja A sua área.
Verbalmente, nós dizemos que a área da circunferência é dada pelo quadrado do seu raio vezes π. Numericamente, nós podemos construir uma tabela de valores que associa a cada raio dado o valor da sua área. Por exemplo, uma circunferência que tem 1 centímetro de raio tem a área igual a π centímetros quadrados. Se a circunferência tiver 2 centímetros de raio, ela vai ter uma área igual a 4π centímetros quadrados. Se o raio for igual a 3, a área vai ser 9π centímetros quadrados. E assim seguimos a tabela. Algebricamente, nós dizemos que a de x é igual a πx ao quadrado. E graficamente, dado o plano cartesiano aqui o x, aqui o y, o gráfico dessa função é o gráfico da parábola, x ao quadrado vezes π, do ramo positivo da parábola, porque o domínio aqui são só os valores positivos de x, perfeito? Desenhando esse gráfico, nós temos uma curva mais ou menos assim. Por exemplo, aqui, se o raio é 0, não tem área, a área é 0. Se o raio é 1, eu vou ligar essa parábola aqui em π. E assim por diante. Por hoje é só. Até a próxima aula. Show. A letra tá pior do que a da novinha. Mas isso você vai pegar.